Oi gente, então eu tive o meu primeiro contato com a escrita do Stephen King e eu decidi começar por Joyland e senti a necessidade de gravar um vídeo falando pra vocês sobre essa leitura, o que eu achei e tudo mais. A gente conhece o Stephen King como um mestre do terror, né? Ele tem muitos livros focados nessa questão do terror, alguns envolvem espíritos ou seres sobrenaturais, tipo It, a Coisa. Então, eu tava um pouquinho receosa, eu tive contato com poucas obras do Stephen King, mesmo adaptadas. Uma delas foi It, a Coisa, que é algo que eu não gosto, eu não gostei dos filmes, não tenho vontade nenhuma de ler o livro. E também o Iluminado, só que o Iluminado faz assim, trocentos mil anos que eu assisti, muitos anos. E também Carrie a Estranha, e apesar de fazer muito tempo que eu assisti, tipo no começo da minha adolescência, eu lembro de ter gostado bastante. Então sempre achei que eu poderia acabar gostando da escrita do Stephen King, principalmente porque eu adoro o gênero de terror, horror, enfim. E aí, muitas pessoas me indicaram ler Joyland, tava aqui na minha estante, e eu falei, cara, vou dar uma chance. É um livro super curto, é um livro de 240 páginas, dá pra você ler em 2 dias isso daqui, mas eu acabei levando uma semana, porque eu tô sem tempo nenhum pra ler durante a semana, minhas leituras têm sido apenas aos finais de semana. Mas vou contar um pouquinho do que eu achei pra vocês. Eu já adianto que eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, o que me surpreendeu muito. E eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo, caso você queira comprar ele. Compra com o meu link, porque isso não muda em nada pra você, mas me ajuda pra caramba a continuar trazendo conteúdo pra vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E vamos lá! Aqui em Joyland a gente vai conhecer a história de um rapaz, o Devin Jones. Ele é um rapaz de 21 anos que tá cursando faculdade, tem uma namorada chamada Wendy e ele é virgem. Eu só coloquei aqui o fato dele ser virgem porque isso é muito enfatizado no começo do livro. É interessante saber, não especificamente desse fato, mas é porque a gente acaba identificando e enxergando certa inocência no Devin Jones. Apesar dele ter 21 anos, que é a maioridade lá nos Estados Unidos, a gente vê que ele ainda... Eu não diria que ele é um adulto, sabe? Ele não tem uma mentalidade, uma cabeça, um senso de responsabilidade adulto. Ele tá realmente nessa transição e a gente vê isso baseado no relacionamento dele com essa garota. E aí a questão é que essa garota, ela vai trabalhar em alguma outra cidade, nas férias de verão, algo do tipo. E aí ela incentiva o Devin a ir trabalhar no parque itinerário de Joyland. E aí o Devin fica meio, putz, a gente vai ficar separado, né? Eu queria ficar com você nesse verão, porque ele tinha certeza que ele ia perder o cabaço com ela nesse verão. Mas ele decide ir pra Joyland, né? Ter esse trabalho de verão por lá, pode ser uma boa experiência. E aí, chegando lá, a gente vai acompanhando todo o ponto de vista, né, do Devin, ele conhecendo o pessoal do parque, conhecendo o que é ter a alma de parque, o colóquio, que é algo que eu gostei muito, que é uma língua dentro do parque mesmo, né? Eles têm palavras específicas para certas coisas que só os funcionários do parque entendem o significado. Isso foi algo que me prendeu muito, algo que eu achei muito divertido, algo que eu gostei muito. Até porque eu já trabalhei em shopping, né? Eu já fui lojista de shopping. E mesmo lá dentro a gente tinha algumas palavras ou alguns termos que eram pra determinada coisa, mas era pra caso o cliente escutasse não ficasse muito óbvio o que a gente ia fazer ou do que a gente tava falando. Enfim, e além de tudo isso, o Devin Jones, né, fica sabendo de um possível fantasma que assombra um brinquedo de horror dentro de Joyland. De fato, aconteceu um assassinato dentro de Joyland, dentro desse brinquedo do horror, que é como se fosse os trens fantasmas que a gente tem aqui no Brasil. E uma garota, a Linda Gray, ela foi assassinada dentro desse brinquedo. As informações que a gente tem é que era um cara que tava com boné, ele cortou, né, o pescoço dela, ele usava luvas e quando ele saiu de lá, ele vestia 2 camisetas. Então ele tirou a camiseta suja de sangue e saiu cá de baixo, saiu totalmente assim, despercebido, nunca foi pego, etc, etc. E aí dizem que o fantasma dela assombra ali esse brinquedo até os dias de hoje. E isso desperta certa curiosidade no Devin. Ele fica meio curioso, mas não curioso de tipo, ai, preciso resolver este crime, preciso descobrir quem... Não, ele fica curioso porque ele quer ver o fantasma, sabe? Ele quer ter aquela experiência
com o fantasma da Linda Gray. Então, apesar das informações acabarem chegando pra ele, né, informações que talvez possam ser pistas pra que o caso seja desvendado, esse nunca foi o ponto do Devin Jones. O ponto pra ele era o fantasma em si. E aí você pode sentir que o começo desse livro é meio lento, mas você vai perceber que não, que na verdade todo livro tem essa dinâmica mais tranquila. São pouquíssimos momentos de mais tensão ou momentos mais acelerados. Então a gente vai acompanhando a rotina do Devin mesmo, conhecendo cada um dos funcionários do parque, desde os mais chatos até os mais caricatos, como a Madame Fortuna, que é a médium do parque, né, que ela lê a sua mão e ela lê o seu futuro. E o próprio Devin fica numa constante dúvida de se essa médium realmente vê as coisas, sabe das coisas, ou se é pura falcatrua pra ganhar dinheiro dos bobs, né, que seriam os caipiras, né, os visitantes do parque. Enfim, e ele vai fazendo uma transição entre essa época do Devin Jones no parque e os dias atuais, onde o Devin Jones já tem mais de 60 anos, né? Ele é um idoso, então vai tendo essa mudança de tempo. Eu gostei bastante, gente, que não é separado por capítulos, mas toda vez que um assunto, um tema se encerra, eles colocam um coraçãozinho aqui e aí a gente passa pro próximo tema, próxima cena ou algo do tipo. E aí nisso, outros personagens entram na história. Então é um livro com muitos personagens, que geralmente é algo que eu não gosto, mas nesse livro eu não me senti incomodada. Eu achei que cada personagem tem uma personalidade muito específica. Então foi um personagem ou outro que eu acabei confundindo um pouco. No geral eu conseguia identificar rápido sobre qual personagem estava sendo falado. A gente tem a senhora Choplow, acho que é assim que se fala, que é a dona de uma pousada, né, a dona de um lugar onde o Devin passa a morar nesse período de trabalho em Joyland. E ela tem muitas informações sobre o caso de assassinato da Linda Gray, informações que nunca foram divulgadas pela polícia, e ela acaba compartilhando essas informações com o Devin, né? Durante essas rotinas de trabalho do Devin, o Devin faz amizade com o Tom, que é um outro rapaz que está trabalhando por lá, e com a Erin, que é uma garota que também está trabalhando por lá. E a Erin, ela fica num cargo, né, numa posição do parque muito interessante, que são chamadas das garotas Hollywoods, que eu diria que são isso aqui. Elas estão sempre de vestidinho verde, com uma câmera mais antiga na mão, e elas vão fotografando, né, o pessoal do parque na intenção de vender essas fotos depois. E existe uma amizade assim singela entre esses três, nada tipo voltado para a amizade deles, mas algo muito natural que vai se desenvolvendo ao longo da história mesmo, além de outros personagens que aparecem no livro, e às vezes a gente fica meio tipo assim, só pra tapar buraco, e depois chega um ponto do livro que esses personagens têm um papel, têm uma função, assim como o Mike, que é um garotinho de sei lá quantos anos, na minha cabeça eu imaginei uns 10, não sei se é a cidade dele, mas é um garotinho que ele tem um problema, e ele é deficiente, ele fica numa cadeira de rodas, e tem a mãe dele ali que é super introvertida, e apesar deles cruzarem com o Devin Jones todos os dias na praia, a mãe ali não permite muito uma simpatia, uma troca de interação entre o filho deficiente e o Devin Jones. Enfim, gente, o ponto-chave desse livro, que aí eu vou ser bem séria, ele chega praticamente lá na metade, é quando a gente tem a confirmação da existência desse fantasma, e eu não acredito que isso seja um spoiler, por isso que eu tô falando aqui pra vocês. Mas a gente tem a confirmação da existência desse fantasma. Um desses personagens que eu citei pra vocês vê esse fantasma, e isso faz com que o Devin Jones fique ainda mais curioso. Ele sente até certa inveja por não ter sido ele quem viu o fantasma de Linda Gray, e ele começa a ficar muito inserido nesse tema do que será que aconteceu, como que eu posso ajudá-la, e etc, etc. Enfim,
Não vou entrar em mais detalhes aqui, porque a partir disso seria spoiler da história. Mas, se você tem medo de ler coisas de terror, essas coisas, ainda assim eu acho que você pode fazer a leitura desse livro completamente tranquilo. O assunto fantasma aparece pouquíssimas vezes no livro, tá? O livro ele vai girar em torno da rotina do Devin Jones trabalhando em Joyland. E as poucas vezes que o fantasma aparece ou é mencionado ou algo do tipo, é de uma forma muito natural e nada assustadora. Então, se você tem medo e quer ler algo do Stephen King, eu super recomendo, porque eu não acredito que vá te assustar, te amedrontar ou fazer você ficar pensando muito sobre isso depois. Acho, na verdade, bem tranquilo. Eu amei, como eu disse pra vocês, apesar de ser uma história lenta, porque é lenta durante toda ela, eu gostei pra caramba. Não foi um livro que eu li e ficava tipo assim, ai meu Deus, não acontece nada. É um parque de diversões, então mesmo que seja só a rotina do Devin Jones ali no parque de diversões, é um parque de diversões. Um parque de diversões é sempre legal, é sempre interessante. E a gente tem vários nichos, vários assuntos dentro de um determinado... dentro da determinada história, né? A gente tem a história principal, que a gente julga ser principal num primeiro momento, que é o assassinato da Linda Gray, mas na verdade essa história ela fica total em segundo plano. A primeira história, o foco principal é só a rotina do Devin Jones e como ele vai lidar com um possível fim de relacionamento entre ele e a Wendy, a namorada que eu mencionei pra vocês, enquanto ele trabalha em Joyland, enquanto ele captura essa alma de parque de diversões e veste a fantasia do cão Howie pra fazer com que as crianças se divirtam e voltem ao parque, enfim. É bem legal esse livro, é divertido, é gostoso, a escrita é muito fácil, a escrita é muito fluida. Eu queria poder conversar mais sobre ele com vocês, mas se eu entrar um pouco mais eu vou acabar dando algum spoiler e eu não gostaria disso. Tem um plotzinho no final que é bem legal, é bem interessante também. Acredito que super vale a pena e me deixou super interessada para ler outros livros do Stephen King, porque eu já vi que a escrita dele é fluida, que é uma escrita que eu gosto e que eu me adaptei com facilidade. Achei a caracterização, parece que a forma com que o autor descreve os personagens faz com que eu consiga imaginar exatamente cada um deles na minha cabeça, o cenário, contextualizar. É muito nítido pra mim o parque de diversões na cabeça. Parece que se me colocassem lá eu ia saber transitar pelo parque de tão boa que é a descrição e a ambientalização desse livro. E é isso, gente. Acredito que tenha valido muito a pena. Eu não sei por que eu não dei 5 estrelas. Talvez justamente porque eu queria um pouco mais de terror, que, como eu falei pra vocês, não tem, mas ainda assim é um excelente livro e vale super a pena. Eu indico muito vocês fazerem a leitura, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, o link tá aqui embaixo pra vocês comprarem. E se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você mais gostou, o que você não gostou, o que você achou do plot twist no final. Me conta tudo que eu vou adorar saber. E é isso, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!